Que Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Boa noite, igreja. Tá fraco. Parece que o pessoal não almoçou hoje. Boa noite, igreja. Que bênção. Bênção é estar com os irmãos e poder juntos falar do amor de Deus, ouvir lindas canções de adoração ao nosso Deus. E como a irmã Letícia falou hoje de manhã, nós tivemos uma ministração tremenda para pais com filhos especiais, e foi uma bênção mesmo. E que nas próximas todos possam poder participar dessas grandes ministrações que são essenciais para as nossas vidas. Bom, mais uma vez, estamos ministrando numa série de mensagens, histórias que tocam as nossas histórias. Sermão com um tema mais importante do que fazer a vontade de Deus, é ter o coração de Deus. Nós precisamos ter o coração de Deus. Não é tão importante fazermos a vontade de Deus se nós não temos em nós o coração deste Deus Todo-Poderoso. E eu chamo para que você possa abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler algumas partes, e aí nós vamos discorrer deste texto e refletir naquilo que Deus tem a falar com a sua igreja. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Depois nós vamos pular lá para o verso 17. E aí nós vamos lá para o capítulo 3, do verso 1 ao 5. E no capítulo 4, do verso 1 ao 2, onde nós vamos refletirmos juntos nesta noite. Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 3, diz o seguinte: a palavra de Yahvé veio a Amitai, a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Isto é jaspe amarelo, desde sendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir à cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Versículo 17. O versículo 17 diz: entre mentes
Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Capítulo 3, versos 1 ao 5. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor, partiu para Nínive, e Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos, e mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Capítulo 4, versos 1 e 2. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso, irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando eu estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Senhor Deus, Deus de poder, diante, papai, da tua presença, eu rogo estender das tuas mãos, e com temor e tremor, entrego, ó Pai, a tua palavra nesta noite. Fala aos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é uma história tremenda, uma história que toca as nossas histórias, e histórias que tocam as nossas histórias são histórias bíblicas relevantes, importantíssimas, que nos confrontam. Elas nos identificam, nos transformam, fala tremendamente aos nossos corações. E por esses tempos fora falado de Gênesis, deserto, a travessia, conquista de Canaã. Falamos dos períodos dos juízes, num período de monarquia em Israel, das histórias registradas no livro de Reis, e chegamos aqui neste pequeno livro de apenas 4 capítulos, que é o livro do profeta Jonas. O livro de Jonas, pequeno como é, cabendo em poucas páginas, mas carrega um dos maiores confrontos espirituais,
já registrado em toda a história, na Bíblia. E nós vemos que Jonas, ele recebe a palavra do Senhor como a ordem, como um imperativo. Olha, Jonas, vá depressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Prega ali a palavra. Prega ali contra ela. Porque a maldade de Nínive, Jonas, subiu até a minha presença. A maldade da cidade é horrenda. Cheirava mal as narinas do Deus Todo-Poderoso. E Nínive, ela era uma capital da Síria, o império que destruiu o reino do norte. E Jonas, ele é exatamente desse contexto de uma Nínive que destrói um reino do norte. E Jonas, ele conhece bem o jeito que são os ninivitas. Ele conhece bem a ação dos ninivitas, ele conhece a maldade do coração dos ninivitas. Conta-se os estudiosos que os ninivitas, eles eram tão maldosos que quando eles matavam uma pessoa, antes de matar uma pessoa, eles crucificavam essa pessoa num sol, com a cruz em meio a um sol escaldante. E a pele dessa pessoa era ferida. E eles passavam um sal no corpo dessas pessoas. Para você perceber a maldade desse povo, a maldade do coração desse povo, o quão horrendo era, o quão Deus estava decepcionado. E ele pedia urgência para Jonas, para que fosse pregar aquela palavra, que ele daria a palavra a Jonas. E por Jonas fazer parte deste contexto de Nínive, e ele conhecer bem, foi o motivo o qual ele fugiu para um lado oposto do que Deus ordenara a ele ir. E assim, ele tentando fugir da presença de Deus. Jonas, ele compra uma passagem para o lado oposto. Ele vai para Tarsis. E ele entra naquele navio, ele desce ao porão, e ali ele cai num sono profundo, ele dorme, e ele não percebe a tempestade que é causada pela essa fuga, por essa desobediência, por não almejar um coração igual ao coração de Deus. E ele, ali enquanto dorme, ocorre uma tempestade, o qual quase leva aquele navio a pique. E aí os marinheiros, eles começam a indagar uns aos outros. Algo está errado, Regis. Algo está errado. Alguém está pendente com algum Deus.
E eles começaram a indagar uns aos outros, se eles estavam com alguma pendência com os seus deuses. E cada um ali falou: não, eu não tenho nenhuma pendência, eu não tenho nada que eu possa perceber que os meus deuses estão contra mim. Mas tem um camarada que dorme ali no porão, que está a dormir no porão. Manda chamar Jonas. Jonas, quando ele vem, ele toma a par do que está acontecendo e ele confessa ali que ele estava fugindo da presença do Deus Todo-Poderoso, o qual ele servia. Então ele pediu para que ele fosse lançado ao mar. E quando ele fosse lançado ao mar, ele falou que a tempestade iria se acalmar, e eles fizeram isso. E a tempestade se acalmou, e de maneira que os marinheiros, ali, os tripulantes daquele navio, temeram ao Senhor e fizeram um sacrifício a Deus. No ventre de um grande peixe, Jonas foi parar. Deus ordenou que um peixe tragasse Jonas. E Jonas, ele foi parar no mais profundo do profundo. E ele buscou isso dia a dia, a partir do momento que ele fugiu da presença de Deus. Cada dia ele se afundava mais. Ele vai por um fundo de um porão. Do fundo de um porão ele é jogado no mar. Um peixe o traga. E o mais profundo do mar, do abismo, ele ainda vai. Ele vai ainda mais, ainda a fundo do profundo mar. E do profundo do abismo, Jonas clama ao Senhor. Jonas, ele clama de dentro do ventre daquele peixe por socorro, por livramento, por misericórdia. Ele reconhece que está ali porque Deus colocou ele ali naquele ventre daquele peixe, naquele lugar. E Jonas, capítulo 2, narra essa oração feita por Jonas, no abismo, no profundo. Porque Jonas vai descendo. Ele vai descendo. E ele fala lá do abismo. E do abismo, do mais profundo, Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve a oração de Jonas. E aí o Senhor dá ordens ao grande peixe que vomite Jonas em terra firme. E assim aconteceu. E aí Jonas se encontra ali em terra firme, aproximadamente uns 200 quilômetros de Nínive. Então Jonas tem uma longa caminhada, tempo suficiente para refletir, para preparar seu coração. Chegando em Nínive, Jonas capítulo 3, o Senhor fala com Jonas pela segunda vez, e fala para que ele vá novamente à grande cidade de Nínive. Ele fala novamente para que ele vá à grande cidade de Nínive.
contra ela a palavra que o grande e poderoso Deus daria a ele. Ele fala: eu te darei a palavra. Numa cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, seria necessário uns 3 dias para percorrê-la, como nós lemos no texto sagrado. E Jonas pregou em um dia, dizendo: daqui 40 dias, povo de Nínive, esta cidade será destruída. E mesmo assim, este povo, ele se converteu. Esse povo se arrependeu, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre. Vestiram-se de sacos de pano, de sacos. Eles se vestiram, se cobriram com cinzas e proclamaram um jejum. Jejuaram, e o rei fez o mesmo, a mesma coisa naquele lugar. E a cidade toda, em peso, se arrependeu dos feitos, da maldade. E com isso, Jonas, no capítulo 4, narra a profundidade do descontentamento de Jonas, da fúria de Jonas, por causa desse arrependimento, por causa da bondade, do amor de Deus. E ele ora, falando: Senhor, eu bem sabia que Tu és misericordioso, Deus compassivo, paciente, Deus cheio de amor. E então ele pede: ora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim melhor é morrer do que viver. É melhor morrer do que viver. E Deus questiona Jonas neste momento: Jonas, qual é a tua razão para toda essa fúria? Qual a razão? Não vejo uma razão para tanta fúria. E Jonas, nesse momento, ele se retira e constrói um abrigo. E ele espera ali a morte. Deus faz crescer sobre Jonas uma planta. Em algumas versões bíblicas fala que Deus fez crescer sobre Jonas, nascer e fazer sombra para Jonas uma aboboreira. E Jonas se alegrou com aquela sombra, porque o sol era escaldante e soprava um vento, qual fazia mais ainda queimar a sua pele. E ele estava já a desfalecer. Deus faz essa sombra, faz crescer essa planta que lhe dá sombra. Jonas fica alegre. Mas no dia seguinte, aparece uma lagarta e destrói aquela planta. E o sol volta a castigar Jonas. E Jonas, mais uma vez, deseja morrer. Então Deus
fala a Jonas: Jonas, você tem tanta pena dessa planta, e eu não teria misericórdia do povo de Nínive, com mais de 120 mil pessoas. E essa é a história de Jonas, meus amados irmãos. Essa é uma história que toca nos nossos corações. E não é apenas a história de um profeta que fugiu, mas é a história de um Deus que ele confronta o coração. É um Deus que ele confronta o coração. Porque é possível, muitas das vezes, obedecer a Deus e ainda estar distante. É possível fazer o certo com o coração errado. E é exatamente isso que Deus confronta em Jonas, e Ele confronta também em nós. E aí eu chamo a sua atenção, amada igreja. O que nós podemos aprender com a história de Jonas? E eu falo que nós podemos aprender com Jonas, com essa história, que podemos fugir da vontade de Deus, mas nós não podemos jamais fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Da presença de Deus não se foge. Nós vemos no texto, na história de Jonas, que Jonas ele desce ao mais profundo, ele se esconde, mas Deus continua presente em todos os lugares que Jonas estava. Existem caminhos que nos afastam de nós mesmos, mas jamais vão fazer nós fugirmos da presença de Deus. Jonas, ele desce, ele esconde, mas não consegue esconder da presença de Deus. E mesmo lá nas profundezas, talvez você pergunte: mas pastor, lá no fundo do mar, no ventre de um peixe, Deus estava ali presente, porque senão ele não ouviria a voz de Jonas. Deus está presente. Não se pode fugir de um Deus onipresente. Não se pode fugir de um Deus onipresente. Onipresença é algo que somente Deus, somente o nosso Deus, ele tem este poder, este atributo, que é a onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele ocupa todos os lugares. Deus, o nosso Deus, é onipresente. E nós aprendemos com a história de Jonas que podemos encontrar Deus nas crises, a tempestade e o peixe não é o fim para Jonas. A tempestade
E o peixe, para as nossas vidas, também não é o fim. As tempestades nas nossas vidas, as ventanias que sopram em todas as direções, não é o fim, são um meio. Nem toda crise é castigo, igreja. Às vezes nós passamos por crise e já pensamos, é castigo. Deus está a me castigar. Não. Nem toda crise é castigo. Mas eu posso falar que a maioria delas são convites ao retorno para a presença de Deus. São convites para retornarmos aquilo qual Deus tem nos pedido a fazer, tem nos orientado. Aprendemos com essa história de Jonas, que nós podemos obedecer a Deus com um coração totalmente desalinhado. Mas como assim, pastor? Como assim? Nós podemos obedecer a Deus com um coração desalinhado. Quando Jonas vai pregar, ele cumpre a ordem de Deus. Ele foi lá, ele cumpriu. Mas não existia amor no coração de Jonas, porque senão ele iria de bom grado. Ele iria com toda satisfação. Mas o coração dele estava desalinhado. Ele obedeceu, mas com o coração desalinhado. E obediência sem coração, sem amor, ela gera hipocrisia, ela gera ressentimento, ela gera um câncer, um adoecimento no coração da pessoa. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que faça tudo, mas se não tiver amor, de nada vale, de nada adianta. E Deus, Ele não quer apenas você, Ele quer teu coração. Deus, Pedro, não quer que você faça o que Ele mandou. Ele quer que o seu coração bate no ritmo do coração dele. Porque o seu coração batendo no ritmo do coração dele, você se torna proativo às coisas de Deus. Se torna proativo de maneira que nem precisa Deus estar dando ordens. Você sabe, você faz porque sabe que Deus quer que faz. E é possível fazer o certo. É possível fazer o certo com um coração errado. É sim, meu irmão. Jonas fez. Jonas fez. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós aprendemos com essa história de Jonas que podemos
muitas das vezes nos incomodar com a graça de Deus. Irmã Sônia, incomodar com a graça de Deus é incomodar com o amor de Deus. Jonas se irrita com a misericórdia, com o amor de Deus sobre Nínive. E quando a graça de Deus alcança o outro, Deus, Ele revela quem realmente somos. Porque muitas das vezes nós não conseguimos ver a prosperidade da graça de Deus na vida do próximo. Nós não conseguimos ver o próximo prosperar na graça de Deus. E aí nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãos desejar o mal, desejar até mesmo a morte. A quem não gostamos, a quem não queremos bem. E neste meio que vivemos hoje, na atual condições da nossa sociedade política, nós odiamos os lulistas e falamos, faz o L, e outros odiam os bolsonaristas, e se dizem crentes, cristãos, e todos são merecedores da graça de Deus. Todos são merecedores da graça abundante que alcança todos, não é só alguns. E aí, quando Deus salva um pecador, você já imaginou? Pensa comigo, Cícero. Pensa comigo, Nilson. Uma pessoa que, um bandido, que ele entra numa casa e faz coisas horrendas, faz um assalto e não contenta só com assalto, ele estrupa mulher, filhos, e aí, passado na mídia, na televisão, nos jornais, e o coração da humanidade se enche de ira e deseja a morte dessa pessoa, deseja o pior. Deseja o pior. E aí nós nunca oramos e falamos, Senhor, tem de misericórdia, alcança a vida dessa pessoa, salva ela, liberta ela. Mas não. Muitas pessoas falam, bandido bom é bandido morto. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu mesmo já falei isso. Às vezes, nas nossas limitações humanas, nós falamos isso. Bandido bom é bandido morto. E bandido bom não é bandido morto. É bandido
convertido, salvo pela graça de Deus. Jonas, ele pensava dessa maneira. Nínive, uma Nínive boa, é uma Nínive morta. Isso era o que passava no coração de Jonas. Mas Deus alcança, a misericórdia de Deus é alcançada pelo povo ninivita. E eu quero ainda falar que nós aprendemos com essa história de Jonas. Às vezes valorizar coisas pequenas demais e ignorar o que realmente é de extrema importância. Quando é narrada a história de que Jonas, feito uma sombra para que ele pudesse se esconder debaixo do sol escaldante, Jonas ele se alegra, mas quando aquela planta morre, Jonas sofre pelaquela planta, mas não sofre por uma cidade. Corações desalinhados, eles muitas das vezes trocam pessoas por confortos, trocam pessoas por coisas. E nós aprendemos viver uma fé correta, mas sem transformação interior. E viver uma fé correta sem uma transformação interior não é tão interessante. Porque Jonas, ele é profeta. Jonas, ele conhece Deus. Ele obedece a Deus. Mas ele continua com seu coração entristecido. E isso é uma prática religiosa. E as práticas religiosas, ela não vai substituir jamais a transformação espiritual. Ela não substitui uma transformação de um coração genuíno voltado para Deus. E eu concluo que a história de Jonas é um resumo de que Deus deseja mais do que a obediência para os seus filhos, para o teu povo. Ele quer um coração semelhante ao seu coração. E mais importante do que fazer a vontade de Deus, é ter o coração de Deus, é ter o coração alinhado ao coração de Deus. E quando o coração de Deus está alinhado, quando o coração nosso está alinhado ao coração de Deus, a obediência, ela deixa de ser um peso, ela passa a ser uma expressão natural da vida com Deus, de uma vida genuína com Deus, de liberdade, de intimidade com Deus. Deus não está apenas tentando corrigir o seu caminho. Deus está tentando transformar o seu coração. Onde está você hoje? Eu te pergunto. Onde está você hoje? Talvez você esteja num navio da vida fugindo. Talvez neste momento você esteja no ventre
de um grande peixe. E este grande peixe não significa um peixe de verdade, mas talvez tantas tribulações, tantas confusões, e você não vê saída. Ou talvez você esteja pregando, mas talvez você está pregando, mas está pregando contrariado. Quem é você, meu amado irmão? Quem é você neste contexto? Porque seguir a Jesus sem ter um coração de Jesus é um fardo insuportável, muito insuportável. Mas quando o coração está alinhado com o coração de Deus, eu vou te falar uma coisa: não é obrigação. Quando o coração nosso está alinhado com o coração de Deus, é desejo, é desejo, é desejo de pregar, é desejo de salvação, é desejo de ver milagres acontecer, é desejo de ver um cego ver, é desejo de um paralítico andar, é desejo de ver um preso pelo pecado estar livre, é desejo de obedecer constantemente a este Deus. Fique de pé neste momento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E peça ao Senhor: Senhor, me dê um coração amoroso. Me dê um coração igual ao teu, Senhor. Muitos estão a pedir: me dê um coração igual ao teu, mas o amor não brota. Ore ao Senhor. Senhor, Senhor, a tua graça nos basta, ó Pai.
A tua graça, ó Pai, é o suficiente. A graça, a misericórdia do Senhor, que alcança a todos. Pai, alcança, ó Pai, o meu coração e faz brotar, Senhor, um amor genuíno, um amor verdadeiro no meu coração, ó Pai. Amor, ó Pai, o qual faça eu desejoso de estar na tua presença e jamais fugir, e jamais fugir, e jamais fugir da tua presença. Senhor, nos dê um coração amoroso, genuíno. Um coração, ó Pai, que nos faz amar o nosso próximo e abençoar, ó Pai, uns aos outros em amor. Nos faz desejosos de estar diante da Tua presença. Que jamais possamos, ó Pai, fugir da Tua presença, como Jonas fez. Porque bem sabemos, ó Pai, que não podemos fugir da Tua presença. Mas sabemos, Senhor, que quando temos um coração alinhado com o Teu, nós, ó Pai, sentiremos e almejaremos estar diante da Tua presença dia após dia. Coração de amor, coração amoroso, tende misericórdia de nós, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai na graça, meu irmão. Deus te abençoe. Eu não tenho a ti. Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que
mais.